Obrigado. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar hoje aqui. É uma grande alegria, uma grande honra participar desse programa. Eu acho que ele já marcou a cultura brasileira, a ciência brasileira, com personagens que aqui vêm colocar assuntos fundamentais. Eu me sinto muito feliz de poder hoje conversar com vocês, debater, espero que as questões cheguem, sobre algo que eu tenho trabalhado a minha vida inteira, né? Eu, nos meus 52 anos de prática pediátrica, eu sei que não parece, mas eu trabalho sempre nessa linha, né? O meu pós-doc, depois que eu saí da USP da Unicamp, eu trabalhei no Centro Internacional da Infância em Paris, onde eu trabalhei com a questão do desenvolvimento infantil, a questão do aleitamento materno, que foi um tema que eu trabalhei a minha vida inteira, e em seguida uma coisa fundamental que são as relações familiares. E dentro desse aspecto, uma das coisas que sempre me atraiu e que é hoje um tema universal, que é a questão dos primeiros 1000 dias de vida. O que nós chamamos de primeiros 1000 dias de vida? Os primeiros 1000 dias de vida são a gestação, né, com as suas 40 semanas e os seus 270, 280 dias, mas os 2 primeiros anos com 365 vezes 2, temos aí 730 dias. Somando a gestação com os 2 anos de vida, nós temos 1000 dias. Por que as pessoas se interessam tanto pelos 1000 dias? É porque esse período da existência, ele é aquele no qual, durante toda a vida, nós temos o maior estirão em crescimento, desenvolvimento mental, neurológico, imunológico do ser humano. Tudo que acontece nesse período da gestação e nos 2 primeiros anos tem repercussão importantíssima para o resto da vida. Coisas que acontecem na gestação, coisas que acontecem nos primeiros anos de vida, são fundamentais para a existência. Eu costumo dizer, quando trabalho com esse tema, que isso é uma frase que não é minha, parece que é do Saramago, algumas pessoas dizem que sim, dizem que não. Eu tive a oportunidade, quando era reitor da Unicamp, de encontrá-lo em Portugal. Ele dizia que o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui. A menina que você é por causa da... A mulher que você é por causa da menina que você foi. O que ele queria dizer com isso? O que outros autores perseguem? A gestação é um período que hoje se estuda muito, não só pela questão da própria mãe que está gestando, mas também pelo bebê intraútero e também pelo que acontece depois quando coisas ocorrem dentro da gestação. Essa parte dos primeiros 1000 dias é uma coisa muito importante. Então, ansiedade, depressão, violência contra a mulher, problemas sérios que ocorrem na gestação, têm repercussões que depois, posteriormente, acabam aparecendo no desenvolvimento de uma criança, no desenvolvimento de um adulto, dificuldades escolares, problemas de agressividade, problemas de déficit de atenção, e que estão associados a isso. E quanto mais você tem problemas nessa gestação, mais você vai ter isso aí. Eu vou depois comentar um pouco mais com detalhes sobre isso. Esse período dos 1000 dias também tem 3 eventos fundamentais, né? Tem a gestação, com todas as suas condições, coisas que a gente não sabia até bem pouco tempo atrás, né? O bebê intraútero recebe a informação do que a mãe come, recebe os primeiros sabores via os flavors, que são as substâncias que a mãe come, e ele começa a ter preferências já alimentares que depois vão se repercutir no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida. Ele já começa a desenvolver precocemente o sistema nervoso central. Com 18 dias de gestação, os neurônios, as células nervosas já começam a se desenvolver. E na 30ª semana de gestação, o cérebro intraútero já está funcionando, né? E o bebê, ele vai desenvolvendo esse cérebro de uma forma progressiva. Eu até tinha proposto para as pessoas que me convidaram mostrar alguns vídeos que eu trouxe de Harvard sobre desenvolvimento cerebral, mas por um problema técnico eu vou explicar o que dizem esses vídeos. Mas as primeiras sensações neurológicas do bebê intraútero, que depois vão continuar a posteriori, são o tato, né, a audição, e um pouquinho depois, quando ele nasce, já a visão. E é por isso que se desenvolveu com o tempo esse hábito de se conversar com o bebê intraútero, a mãe, colocar música para ouvir o que está acontecendo e tal. Muito bem. Só que uma coisa que a gente não sabia é que 65% da energia que uma criança recebe nesse período dos primeiros 1000 dias são usados para desenvolver o cérebro. 65%.
Ou seja, apenas 35% é para o resto do organismo. Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele tem um cérebro que é 1/4 do peso do corpo humano. E a velocidade de desenvolvimento dos neurônios é uma coisa inacreditável, né? Quando um bebê nasce, ele já faz de cara, assim que ele sai, 2.500 sinapses, né? Sabe o que é sinapse? É quando os neurônios estão se juntando para entrar em contato com outros neurônios e se desenvolver. Mas nessa época da vida, mais do que em qualquer outra época da vida, essas sinapses chegam à ordem de cada neurônio contactar com 100 mil outros neurônios. Com uma capacidade inacreditável de desenvolvimento desse cérebro, que a criança nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios, mas, pasmem, nós chegamos à idade adulta só com 20 bilhões. Nós perdemos 80 bilhões de neurônios nesse período. Bom, como que isso acontece? O que está havendo? Por que perdemos esses neurônios? Eu até vou ter muito cuidado atendendo a solicitação das pessoas que organizaram, de não entrar muito em coisas técnicas. Eu quero falar genericamente para explicar para vocês. Mas essa perda incrível de neurônios acontece por uma coisa chamada plasticidade cerebral. A imensa maioria dos neurônios que não são estimulados morrem. Se você não usa esses neurônios, eles vão morrendo, e a criança perde 80% dos neurônios com os quais ela nasceu. Por isso, que aí chega esse ponto que a gente trabalha muito, o que significa estimular um bebê, o que significa conversar com uma criança, o que significa amamentá-lo, o que significa ter uma relação importante e favorecer a estimulação. Por quê? Porque a poda só ocorre em neurônios que não estão sendo usados. Os neurônios que são estimulados e são contactados e recebem informação, eles se mantêm. Então, se você deixa uma criança num lugar escuro, ela pode até ficar cega. Se ela fica num lugar que não ouve nada, ela não desenvolve bem essa audição. Esses trabalhos mostram coisas que aconteceram num período interessantíssimo com alguns pesquisadores internacionais. Um trabalho muito interessante feito num país de leste por um neurologista e um pediatra americano, o Charles Nelson. Ele mostrou que em alguns lugares em que as crianças eram colocadas em creches precocemente e ficavam o dia inteiro deitadinhas numa caminha, e alguém trocava a fralda, dava uma comidinha e tal, mas não pegava no colo, não estimulava, não cantava, não falava, quando chorava não era atendida, essas crianças começavam a regredir. Algumas dessas crianças, inclusive, desenvolviam alguns hábitos, como ficar olhando para as mãos e mexendo com as mãos, para se autoestimularem, já que ninguém pegava essas crianças no colo, ninguém estimulava. Então, aí, nessa sequência de problemas neurológicos que a gente começa a perceber coisas que me impressionam, né? Na 30ª semana de gestação, o cérebro já está desenvolvido, mas o que é muito curioso é que esse 65% de energia que a criança gasta serve principalmente para aumentar o seu potencial de desenvolvimento. É graças a esse tipo de conhecimento da perda neuronal, da chamada poda de neurônios, que ocorre no cérebro precocemente, que a gente vai entender por que uma criança precisa de estímulo. Se você deixa uma criança sem estimular, sem pegar no colo, sem não agradar, sem beijar, sem amamentar, sem acariciar, essa criança involui. Esse cérebro para de ser estimulado e aí você começa a ter os problemas mais sérios. Aí, nessa linha cerebral, para depois entrar em coisas assim mais objetivas, as pessoas falam, bom, e os fatores genéticos? As crianças não nascem com potencial de inteligência? Sim. Mas hoje a gente descobriu uma coisa nova, interessantíssima, que é a chamada epigenética, né? Quer dizer, a gente pensava que a genética era uma coisa fechada, né? Que a gente nascia com aquele potencial de genes e que a gente ia se desenvolver daquilo que a gente recebeu dos nossos pais e que íamos ser inteligentes ou não, dependendo do que nós herdamos. Pois bem, hoje a gente sabe que a epigenética, ou seja, alguma coisa que está acima da genética, ela pode não só mudar genes, pode anular alguns ou pode estimular outros, dependendo de em que meio que você está crescendo, como é que você está se desenvolvendo, né? Não é à toa, por exemplo, que um bebê tende a ter a linguagem materna, que ouve a mãe falar durante a gravidez, e depois o pai e a mãe depois do nascimento. E esse sotaque daquela linguagem específica, né, do português do Brasil, do português de Portugal, do inglês americano, do inglês britânico,
vai depender desse aprendizado e desses neurônios que são estimulados. A mesma coisa, a nutrição da mãe tem a ver com a nutrição do bebê. Ele vai se alimentar muito melhor se, durante a gravidez, alguns alimentos que são especiais, como vegetais, etc., são usados pela mãe na gestação, porque esse cérebro dele registra esses sabores e ele vai ter essas preferências. Então, quando alguém chega para a gente e fala assim, ah, meu filho não come nada, esse bebê não gosta de papinha, não posso botar não sei o quê. Aí eu pergunto para a mãe, a senhora comia isso? Como é que era isso, né? Ah, não, e tal. A mesma coisa terrível, né? Quando algumas drogas, álcool principalmente, o cérebro ele é muito atrativo ao álcool, né? Quando uma mãe ingere álcool na gestação ou um bebê ocorre de alguém criminosamente dar álcool, ele é atraído para o cérebro e as lesões são muito importantes. A mesma coisa acontece com o cigarro. A gente não entendia bem porque mães que fumavam tinham bebês pequenos. Às vezes a termo, 40 semanas, mas pesando 2,3 kg, 2,4 kg. É porque o cigarro faz vasoconstrição, ele diminui o tamanho do cordão umbilical e essas crianças são mal nutridas intraúteros, mal oxigenadas e não se desenvolvem adequadamente. Ora, continuando um pouco, o que interessa nos primeiros 1000 dias, fundamentalmente, para a gente entender essa fase da vida humana? A gestação, ela é fundamental, porque ela marca muito intensamente o resto da vida. O parto, porque é uma grande discussão, e eu vou entrar aqui numa coisa que eu sei que às vezes é polêmica, mas a gente sabe que o parto normal é o parto ideal para um bebê que nasce via vaginal, onde ele se imuniza, onde ele vai entrar em contato com uma série de bactérias e de estímulos e de antígenos para diminuir o seu potencial de alergia. Essas crianças são menos alérgicas, têm menos asma, nascem melhor. O bebê, se pudesse escolher, ele seria escolher o parto normal versus a cesárea, que é um procedimento médico, evidentemente, né, que decidido pela equipe de saúde quando é necessário para salvar a vida da mãe ou salvar a vida da criança. Mas não podemos, de jeito nenhum, deixar de falar a nossa preocupação com a incidência de cesárea no Brasil nesse período de vida, né? Nós somos um dos campeões mundiais da cesárea, né? Países, inclusive onde eu trabalhei, na França, na Espanha, fora, a incidência de cesárea é 12%, 14%, 15% já começa a ser vigiada. Aqui nós temos em alguns lugares 50%, 60%, 70% de cesárea, dependendo de que área econômica a gente está vendo. E o nascimento é uma coisa fundamental no desenvolvimento do primeiro ano de vida. Por quê? Tem uma coisa que a gente chama do minuto de ouro, que é o primeiro minuto depois do nascimento, que é quando o bebê sai da mãe, seja pela parto normal ou pela cesárea, e ele chora, abrindo a boca muito, expandindo o pulmão, muda totalmente a circulação, vai oxigenar o cérebro, vai mamar imediatamente na mãe, se possível, combatendo duas coisas sérias, que é a hipoglicemia, a falta de açúcar sanguíneo, e a hipooxigenação cerebral. E esse minuto é que a gente dá aquele famoso índice de Apgar, vocês sabem que é uma notinha que o pediatra dá para o bebê que nasce e tal, para saber mais ou menos como foi isso, é fundamental para o resto da vida, porque se esse minuto tiver um problema sério e você tiver uma falta de oxigênio adequado, ou um problema mais sério metabólico, nutricional, hipoglicemia, você pode ter uma lesão para o resto da vida. Antigamente a gente classificava as crianças dos famosos PC, né? Quer dizer, as crianças com problemas cerebrais ocasionados por um parto inadequado. Mas também é um problema do primeiro ano de vida. Bom, e aí vem aquilo que acontece logo de cara, que é o aleitamento materno e a lactação humana, que dá substâncias especiais para ajudar a desenvolver o cérebro, para melhorar esses neurônios que estão se desenvolvendo nessa velocidade inacreditável. Às vezes existem épocas em que um neurônio só se contacta com 100 mil outros neurônios, né? E que isso depende, inclusive, de muita coisa do ponto de vista metabólico, do ponto de vista oxigênio. Só para vocês terem uma ideia, logo depois do parto, cada neurônio realiza 2.500 sinapses, ele se divide em 2.500 rapidamente. Essas conexões vão rapidamente a uma velocidade de 700 por segundo. Imagine um cérebro se dividindo em 700 sinapses, divisões celulares por segundo. Multiplique isso por 60 para dar um minuto, multiplique por 60 para ver uma hora, multiplique isso por um mês para ver por que o pediatra fica medindo o cérebro dessas crianças nas consultas de rotina nos primeiros meses, porque o cérebro vai assim, né?
E por que que terrivelmente nós tivemos aqui aquele acidente brasileiro há pouco tempo, lá com a Zika, né, no Nordeste, com as crianças com microcefalia, porque esse vírus, infelizmente, ele ia lá e destruía neurônios cerebrais e essas crianças nasciam com microcefalia. Uma coisa irrecuperável, um problema seríssimo, que sofrimento para essas famílias para o resto da vida, com fisioterapia e tal, mas... Agora, nenhuma outra fase da vida, isso é um trabalho meu que eu estou citando, a gente consegue chegar no nível de trilhões de sinapses que pode acontecer na cabeça de um bebê. E outra coisa muito importante, o cérebro dessa criança depende de experiências e interações para conseguir se desenvolver. Toda interação entre pais e a criança durante esse período tem repercussão futura. Isso é uma coisa fundamental, que eu acho que se eu deixar isso aqui hoje para as pessoas que nos assistem, essa preocupação com a relação afetiva, com o cuidado, porque além do parto, além da gravidez cuidadosa, além do aleitamento materno, entra aqui em jogo uma coisa fundamental, que é o afeto, o carinho, a atenção, a participação. Porque é preciso lembrar que essa fase da vida, e depois, evidentemente, dos 2 anos, a gente vai continuar olhando, a gente vai ver que vamos chegar aí até 4 anos, 6 anos na formação da personalidade, nós vamos perceber que os trabalhos internacionais e nacionais, temos alguns publicados aqui no Brasil, mostram que crianças que são delegadas a cuidados de outras pessoas não amorosas, que não a própria família, que não dão carinho, não dão atenção, crianças que choram e não são atendidas, aquilo que antigamente a gente ouvia muito dizer, olha, está chorando, deixa chorar que ele aprende, senão ele vai querer colo toda hora. Exatamente o contrário. A gente fala, pegue o bebê no colo, acalente, acaricie, beije, fique com ele, porque você está ajudando esse cérebro. Se esse bebê não é atendido, ele tem uma coisa chamada estresse tóxico, que é terrível, uma coisa danada que eu vou mostrar para vocês um pouco adiante. Na verdade, no desenvolvimento dessas crianças, no crescimento delas, na relação com a família, você pode se dar conta de 3 tipos básicos de estresse. O primeiro é o chamado estresse positivo. É aquela criança que, ao tomar banho, chora, não quer tomar banho, aí chora um pouquinho, sofre, aí se agrada, tal, leva, ela toma o banhozinho dela, cresce um pouquinho, vai no cabeleireiro, não gosta de cortar o cabelo, não é bom, ela chora, mas a gente diz, isso é um estresse positivo, ela está aprendendo que tem frustrações na vida, que ela tem que aguentar algumas coisas desagradáveis. O outro estresse é o chamado estresse tolerável. É quando uma criança cai, bate a cabeça, faz um corte, sangra, bate o nariz, chora, sofre muito. É um estresse mais forte que o outro, mas aí ela é atendida pela mãe, pelo pai. A mãe vai lá e põe a mãozinha em cima do machucado, né? Que é uma coisa interessante. Em todas as culturas do mundo, quando uma criança bate a cabeça, a mãe põe no lugar que bateu, né? Isso é um mistério, né? Energético da mão da mãe. Esse é tolerável, porque aí ele é atendido e tal. Bom, o que é estresse tóxico? O estresse tóxico, que é algo que a gente está começando a trabalhar recentemente, publicamos algumas coisas nessa linha, é aquele estresse da criança mal cuidada, maltratada, negligenciada, que não é atendida nos seus desejos mínimos, que chora e ninguém pega no colo, que fica sozinha um tempo todo, que é mal alimentada, que nem sempre recebe a atenção de alguém que a ama. Quando eu digo alguém que a ama, a mãe é o ideal, mas se ela tem uma boa vovó que pode ajudar, a vovó que ama esse bebê, ou até uma babá que vai ajudar e que ama a criança, porque a boa babá não é aquela que troca bem a fralda, é a que ama a criança. E a criança ama também, né? Porque a gente faz a diferença entre vínculo e apego. Vínculo é o que o bebê sente por quem cuida dela. Pela mãe, pela avó, pelo parente, pela criança que está... E apego é exatamente o contrário, é o que o adulto dá para a criança, né? Às vezes tem crianças que têm vínculo, mas não têm apego. Às vezes tem apego e o vínculo não existe. Então essas coisas mexem com o desenvolvimento dessas crianças. E o mais interessante é que o estresse tóxico, ele é muito sério, porque ele é igual ao estresse do adulto. O que é o estresse do adulto? O que é estresse? Estresse é uma resposta corporal quando você sofre algum dano, quando você se assusta, quando você tem medo, e o teu organismo se modifica e ele libera hormônios, principalmente a adrenalina de uma glândula chamada suprarrenal, que dá taquicardia, que dá sangue na musculatura, que dilata a pupila para você correr, fugir ou brigar, vou enfrentar o inimigo. E, a nível cerebral, libera um hormônio chamado cortisol, que prepara o cérebro para entender o que está acontecendo e reagir. Isso é no estresse adulto.
Um bebê abandonado, sofrido, dependendo do tempo que ele recebe isso, sem carinho, ele também libera esses hormônios. Ele também libera adrenalina ou epinefrina, que é outro nome, ou o cortisol cerebral. E aí vem o grande problema. Porque nessa fase de grande divisão celular, nessa fase de plasticidade cerebral e neuronal, esses hormônios são lesivos. Eles lesam neurônios. O estresse tóxico, ele é grave porque ele lesa neurônios, ele diminui sinapses, ele marca no cérebro da criança essa experiência negativa. E essas crianças lesadas com estresse tóxico permanente e contínuo, muitas vezes desenvolvem atitudes e comportamentos realmente negativos, né? E isso é uma coisa muito difícil de reverter. Em alguns países já está se conseguindo criar grupos de trabalho com pediatras, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, trabalhando com essas crianças. Às vezes as crianças apresentam mau rendimento escolar. Ah, a culpa é da escola, é o professor, é o método, mas ninguém vai ver se teve estresse tóxico, ninguém vai ver como essa criança foi cuidada, quanto ela tinha de amor, o que aconteceu, como é que esse afeto foi colocado nessa criança. Para você reverter essas lesões cerebrais, comprovadas, inclusive, anatomicamente, por exames, você tem que trabalhar muito. E isso não é tão fácil assim. É uma terapia de longo prazo, de participação. Existem pessoas em alguns lugares do mundo que já estão se dedicando a isso. E eu tive até a oportunidade de conhecer alguns trabalhos desses por causa do entendimento do abandono. E vamos mais longe. Num livro que está aqui nas minhas mãos, que é A Primeira Infância e as Raízes da Violência, do meu amigo professor da Universidade de Brasília, professor Márcio Lisboa, um grande amigo meu, em que ele fala, eu tenho um capítulo no meu livro, aquele Quem Cuidará das Crianças, que eu falo a mesma coisa, ele fala que as raízes da violência, essa violência terrível urbana que nós estamos vivendo hoje, essa crueldade, às vezes, que não é só você querer roubar porque você não tem aquilo, mas a crueldade junta, tem a ver com isso que acontece na infância. Se você não é amado na infância, se você tem estresse tóxico, se você tem problemas sérios nesse período, a sua tendência é ter dificuldade para amar, é ter dificuldade para se relacionar. Imagine, por exemplo, isso que eu estou falando, aumentado ou agravado por uma situação social grave, por fome, por maltratos, por abandono, sem família, na rua, crianças abandonadas, maltratadas. Essa é a gênese de uma violência terrível. Às vezes, quando a gente fala que para resolver o problema da violência a gente teria que prender as pessoas mais cedo, etc. e tal, a gente esquece que o buraco é outro. É você trabalhar a questão da família, saber o que está acontecendo nessa sociedade, como é que essas crianças estão sendo tratadas. E aí vem um problema muito sério também, muito grave, que eu chamo de transgeracionalidade da problemática emocional da criança. Porque a maior parte das crianças que são maltratadas são por pessoas que também na sua infância foram maltratados. Ou seja, você vai repetindo coisas terríveis. E às vezes, para você interromper uma coisa dessa, você vai ter que ver várias gerações. E essas coisas vão passando de geração em geração. Não é? E aí a gente cai numa sociedade que, além dos problemas sociais, culturais, econômicos, tem o problema da família, das relações sociais, das relações familiares, da mãe, do pai, dos avós, dos tios, etc. e tal. Eu me assusto muito, porque ultimamente eu tenho visto umas falas que me assustam. No outro dia eu vi uma pessoa, não posso dizer o nome por uma questão de ética, um político ou uma política, uma pessoa, dizia assim, as crianças não são da família, são do Estado. Falou isso em público. Eu falei, caramba, isso a gente ouvia falar isso há um século atrás, né? Meu Deus, como assim? Como assim? A família é o núcleo fundamental do desenvolvimento psicoemocional de um ser humano. Quem não tem família sofre muito, é difícil para chegar adiante e resolver o problema. A coisa do afeto, do carinho, de atenção é fundamental. Tem um trabalho aqui, não é meu, feito na Inglaterra, que depois eu posso dar para quem quiser referências. Uma coisa curiosíssima. Em alguns hospitais europeus, quando uma pessoa, um adulto ou uma criança tem um trauma cerebral, cai, bate a cabeça num acidente e vai para o hospital, na emergência, está lá machucado. Antes deles tomarem qualquer decisão sobre o crânio, se abrir, não abrir, ver se tem hemorragia, eles escolhem uma proteína chamada S100B. Essa proteína, quando aparece no sangue circulante, ela traduz indiretamente um trauma com sangramento cerebral, com lesão cerebral.
Aí uma psiquiatra infantil resolveu medir isso daí nas crianças abandonadas, que não bateram a cabeça, mas tem a proteína. Ou seja, o trauma psicológico difícil, grave, pode ser semelhante a, sabe aquela história que a gente fala assim, nossa, tomei uma na cabeça, sofri barbaridade. É verdade, a gente está lesando. É uma coisa assim incrível você começar a ver onde é que está chegando esses estudos e como é que nós estamos trabalhando, né? O que me impressiona mais ainda nesse sentido, e o Saramago também dizia isso, né, que o menino é o pai do homem, a menina é a mãe da menina, exatamente porque isso é uma sequência lógica de evolução. Muito bem, então o estresse tóxico só tem uma maneira de resolver, é a prevenção, a orientação, a educação familiar. Eu vi que tinha umas pessoas aqui que eu fiquei muito feliz de conhecer, que me cumprimentou agora há pouco sobre a escola de paz, né? Que é uma coisa maravilhosa que a gente tem que entender que, e eu sou pediatra há bastante tempo, né? E eu vejo, às vezes, casais jovens chegarem com seus filhos para a gente atender, e eles não sabem como vai mudar a vida quando nasce um bebê. Não tem a mínima ideia do que vai acontecer, né? Aí vira para mim e fala assim, doutor, mas ele chora. Ele chora, ele chora. Você não sabia? Não. Pois é, veja só como ele chora, né? E o que você faz quando ele chora? Tem hora que eu não aguento mais, eu dou para o marido, ele sacode, mas ele só olha para mim, só quer a mãe, mas eu não aguento mais, pai, tem que participar também. Falei, mas se ele está olhando para você e quer você, ele quer você, tem alguma coisa importante. Aliás, eu vi isso no meu consultório esses dias. De uma mãe cansada, deu para o pai sacudia o menino chorava e olhava para a mãe, e a mãe lá. Isso é estresse tóxico. Se você continua, você está toxicando essa criança. Porque ele quer ser atendido, ele quer carinho, ele quer atenção. E bebês, notícia aos navegantes, aqueles que ainda não tiveram bebês, chora, viu? E olha, ele precisa chorar, essa é a comunicação dele, é assim que ele atrai, é assim com que ele chama a atenção das pessoas, né? E ele é confortado, ele sente o calor da mãe, a pele, a frequência cardíaca da mãe, as coisas que ele sentiu durante 40 semanas intraútero, né? A voz da mãe, a voz do pai, as pessoas amigas. Isso faz parte da prevenção do estresse tóxico. E é muito importante nesses primeiros 1000 dias. Mas vamos continuar um pouco para frente. Na verdade, quando você começa a falar em carinho, afeto e atenção, e você começa a entender qual é esse papel, você começa a estudar um pouco mais como é que as famílias cuidam dos bebês nesse período. E eu ouso dizer aqui uma classificação de pais, mas posso? Ninguém se veja nisso. Você tem o pai competente e a mãe competente. Quem são eles? São aqueles que são carinhosos, são atenciosos, mas têm autoridade, sabem educar e botam limites. É o pai competente. Depois você tem aquele casal, ou aquele pai ou aquela mãe, que são autoritários, mas não são carinhosos. Aí você tem um que é só carinho, mas não tem autoridade. E tem o último, que é o pior de todos, que é o negligente, que não dá nada. Quando você estuda esses 4 tipos de relações com as crianças e vê as consequências, você fica impressionado com o que acontece. Um trabalho em inglês mostra que o simples fato de você ter um pai e uma mãe competente, no sentido de ser carinhoso, ser afetuoso, beijar, abraçar, agradar, mas saber botar ordem na casa, saber dizer não, dar limites, é fundamental para essas crianças irem melhor na escola, terem melhor desenvolvimento, terem menos problemas de relacionamento, terem mais afeto, terem muito mais cuidado com os animais domésticos, serem mais carinhosos. E chegaram a medir, quando você, pelo menos uma vez por dia, senta-se à mesa para comer junto, no almoço ou no jantar, isso faz diferença no desenvolvimento dessas crianças do ponto de vista psicomotor e social. Só esse fato de você juntar com eles e conversar. Agora, o pior de tudo são os pais negligentes, aqueles pais que primeiro não sabiam se queria o filho, se assustam diante de uma gravidez inesperada, não entendem bem quem tem que ficar com a criança, acham que cada um se vire para crescer, eu também cresci assim, estou aqui e tal, né? Frequentemente a gente ouve falar, essas crianças são aquelas que têm mais dificuldade de desenvolvimento, são aquelas que apresentam mais problemas. Sabendo disso, nesse período fundamental da existência, em que a gente entra nesse terreno e a gente começa a perceber coisas que acontecem na nossa sociedade, né?
eu começo a me preocupar com grupos, pessoas, que acham que nessa idade precoce, nos primeiros meses de vida, você já tem que influenciar a cabeça das crianças e começam a fazer coisas que, evidentemente, para marcar essas crianças, né? A gente está vendo coisas acontecendo por aí nesse sentido, né? De repente você vê essa história de você começar a pegar meninos e meninas e vestir hora de menino, hora de menina, e no consultório uma criança chama Pau X, né? Porque a criança tem que descobrir que mais tarde o que ela quer ser, se o sexo biológico dela, nessa idade, que essas crianças não têm nem os seus hormônios fundamentais, estão nessa dúvida grande, precisam de estímulo, a gente precisa usar esses neurônios adequadamente. É uma coisa muito complicada. Você não pode usar o cérebro de uma criança nessa idade e começar a convencê-la de que ela não sabe se é homem ou se é mulher. Deixa ela ser o que ela quiser, quando ela quiser, nada contra, mas a pessoa tem que ter maturidade. Veja um adolescente que a gente está vendo por aí, que moraram em países em que isso começou já há algum tempo, eles ficam ansiosos, eles ficam em dúvida, eles ficam desesperados com a sua identidade. E essa identidade é fundamental que seja feita pela família que cuida, da maneira como está sendo cuidado. Isso é importantíssimo. É afeto, carinho, atenção, respeito pela criança e deixar as crianças livres para crescer. Mostrar amor, carinho, atenção, família, gente boa, companheiro. Eu falo para as pessoas, hoje em dia, evidentemente, o número de casais que se separam é grande, eu não tenho nada contra, porque não existe ex-pai e ex-mãe. Existe ex-marido e ex-esposa. Se você se separa e casou com outra vez, novamente tem criança, o que precisa é dar amor para essas crianças. Eles vão aceitar e vão ser felizes. Não tem nada, você não tem que se preocupar com o que os adultos estão decidindo na sua vida, desde que essas crianças se sentam amadas. Esse é o segredo. Esse é o segredo nesses primeiros 1000 dias. É isso que é fundamental, que as pessoas precisam descobrir. Vamos lá. Uma das coisas que é fundamental é a gente trabalhar um pouquinho com uma coisa chamada esterogestação. Nós descobrimos, desde a falta de modéstia, os cientistas descobriram, e eu aprendi com muitos deles, que aquilo que nós acreditávamos, que a gestação terminava com o parto, não é verdade. Um bebê, quando ele acaba de nascer, ele não sabe bem que nasceu. A relação dele com a mãe é uma relação quase que inconsciente e instintiva. Ele vai amadurecendo progressivamente e essa sensação de self, dele se identificar como um ser, é provavelmente depois dos 6, 7 meses de vida, quando ele começa a se perceber logicamente. Esses primeiros 6 meses, ele tem um vínculo com a mãe muito forte, quase que unívoco, né? A gente nem fala mais em binômio mãe-filho, que a gente falava muito antes na medicina, a gente fala de conjunto mãe-filho, eles são um só, né? E o fenômeno que a gente chama de desenvolver, olha só esse verbo na nossa língua portuguesa, esse prefixo des é negativo. Quem se desenvolve, sai do envolvimento. Desenvolver é ir saindo do envolvimento. Envolvimento com quem? Acertou, com a mãe. Então o que acontece? Como é que ele se desenvolve? A primeira coisa que ele faz, ele começa a dar um sorriso esboçado, que não é porque ele achou graça, mas é desenvolvimento facial. Ele começa a olhar bem os olhos, fixar os olhares, começar a acompanhar as pessoas, olha a mãe, gosta ali daquele colo. Aí ele começa a levantar a cabeça, ele começa a desenvolver a musculatura aqui cerebral, para olhar assim. Quando ele começa a olhar, ele começa a ter estímulos maiores. Quando ele chega perto de 5, 6 meses, ele senta, porque o tronco começa a ficar mais firme. Aí ele começa a sentar e olhar para todo lado, então ele começa a ter muito mais estímulos que são o desenvolvimento dessa criança, né? Então, conseguindo fazer com que essa criança perceba novos estímulos auditivos, visuais, ele começa a desenvolver seu cérebro nessa fase de grande velocidade de neurônios sendo produzidos. Bom, aí chega os 7, 8 meses, ele dá as primeiras engatinhadas, ele dá uma engatinhadinha, olha para a mãe e volta correndo para ela de novo, né? Ou para quem cuida dela. Ele se afasta mais um pouquinho, é o primeiro distanciamento. Até que ele vai chegar perto dos 9, 10 meses, ele começa a ficar em pé no berço, segura o pezinho, olha, dá os primeiros passinhos e começa a andar com volta de 1 ano. E aí, mãe e pai têm que se preparar, porque daí em diante nunca mais. Eles vão cada vez se afastando mais, e é a vida que é assim.
Aí vem o segundo ano, quando eles vão aprender linguagem, vão começar a falar, começar a pedir as coisas, apontar. Aí você vai repetir a água que você quer, isso aqui, para ele treinar, porque a criança aprende linguagem ouvindo, né? E aí começa a ter esse desenvolvimento progressivo. E aí vem uma coisa danada que eu preciso contar para vocês. Os primeiros 1000 dias têm uma característica séria. A criança se desenvolve motoramente, neurologicamente, aprende a caminhar, aprende a falar, começa a perceber as pessoas, começa a entender todo mundo, mas também vai desenvolvendo a imunidade. Porque um bebê de menos de 2 anos, ele não tem a imunidade total. Ele ainda é uma criança muito sujeita a infecções. Entendeu por que põe bebê na creche com 4 meses, ele tem febre toda semana? E vai lá, mas doutor, está de novo aqui, está com febre. Eu falei, isso é crechite, a gente chama. Inflamação de creche, é porque ele vai para um lugar onde tem muitos bebês, muita gente, tem sempre um que está com febre, que a mãe precisa trabalhar, não deu tempo, deixou, pega no outro e tal. E é normal isso. Isso tem um lado positivo. Qual que é o lado positivo? É a hora em que essa imunidade vai formando os seus anticorpos para coisas positivas. Então, 90% dessas infecções são banais, passam com 3, 4 dias e tal. Só que no meio delas tem meningite, tem pneumonia, tem sarampo, tem coisas graves. Por isso que a gente sabe que em alguns países, por causa disso, as creches acontecem só depois de 2 anos de idade. E as licenças maternidade, em alguns países, inclusive em alguns que eu trabalhei, chegam a ser de 2 anos. Outro dia atendi uma mãe ucraniana, que um colega de São Paulo me mandou, e ela me contou que na Ucrânia a licença maternidade é de 3 anos. A mãe fica com o bebê 3 anos, com o seu emprego garantido, voltando ao trabalho. Aqui no Brasil nós tínhamos 4, conseguimos em alguns casos 6, né? Foi uma luta da Sociedade Brasileira de Pediatria, da qual eu participei. Eu estive no Senado Federal ano passado fazendo uma conferência sobre isso, tentando convencer os senadores a tentar levar a licença maternidade para 1 ano e a paternidade para 1 mês. Eu não sei se eu falei mal, não consegui convencê-los, eles só falavam em Odebrecht, só Petrobras, eu falando de maternidade, eu não sabia bem porquê, não entendi. Mas na verdade, o que acontece é que eu tentei mostrar que o país diz, mas isso aí vai dar desemprego para a mãe. Não vai dar, porque ela vai ter garantido. Vai ficar mais caro? Não vai ficar mais caro. Por quê? Bebês que podem ficar com a família mais tempo têm muito menos doença, têm muito menos febres, muito menos diarreias, menos vômitos, menos problemas pulmonares, menos pneumonia, menos gripes, gastam muito menos dinheiro do SUS, gastam muito menos dinheiro de consulta médica. É mais barato dar uma licença para uma mãe que trabalha, poder cuidar do seu filho 1 ano pelo menos, e ela vai ficar muito mais feliz, vai ficar mais tranquila, o bebê vai melhorar muito, vai ter muito menos estresse tóxico e vai ser mais barato para o Estado. Isso se faz em vários países, e até países até mais pobres que a gente. Agora, é claro que isso é uma coisa importante, e eu entendo perfeitamente as dificuldades do mundo moderno. Hoje não dá mais, mãe e pai trabalham, os dois têm que cuidar do filho, são raros os casais que podem ter o luxo e o direito da mãe ficar com o filho mais tempo, porque ela tem os seus empregos, o seu trabalho, eu entendo isso. Aí quando a mãe me fala, mas você quer que eu pare de trabalhar? Eu falo, não quero que você pare de trabalhar, eu quero que você priorize o teu filho. Quando o teu filho tiver uma doença, vem aqui comigo, eu te dou um atestado, você não precisa ficar, doença você tem que ficar junto. Tenta ver se possível, quando possível, almoçar com ele uma vez ou outra, porque isso é importante até para o desenvolvimento da criança, né? Tenta perceber que essa relação sua, do seu marido, do pai e da mãe e das pessoas que cuidam com o bebê são fundamentais para o resto da existência, né? E tentem, de alguma maneira, lembrar desses aspectos do desenvolvimento. O que a gente vai sentindo cada vez mais é que a epigenética está favorecendo a gente. Alguns genes, que às vezes são deletérios, quando o meio ambiente é favorável e estimulante, eles são impedidos de funcionar pela influência. Tem umas coisas acadêmicas, químicas que acontecem com os genes, uma coisa chamada metilação, que modifica a estrutura genética, mas que não cabe falar aqui. Mas acreditem, é verdade. A epigenética existe e está cada vez mais sendo estudada e tentando ela influenciar o desenvolvimento genético das pessoas que assim têm, né? Agora, uma coisa que eu queria também colocar com vocês é como é que a gente está trabalhando essa questão. Um trabalho que eu consegui levantar, que é muito interessante para mostrar que mundo que nós estamos vivendo e por que as mães, coitadas, têm que ficar sacrificadas, porque realmente o papel da mulher no parto e na gravidez é um trabalho mais intenso. O marido pode ajudar bastante, mas nem sempre o trabalho
mais duro fica com a mãe. Olha esse trabalho aqui, feito por uma pessoa chamada Juliana Blume, publicado agora em fevereiro de 19. Ela fez um trabalho com a Jennifer Glass, da Universidade do Texas. E elas analisaram um grande banco de dados de 22 países desenvolvidos para averiguar o nível de felicidade de pais e mães comparados a adultos sem filhos. Então a pergunta era o seguinte, eles investigaram e falavam assim, você é mais feliz com filho ou sem filho? Né? E aí qual foi a resposta? O que vocês acham que em 22 países, qual era a porcentagem dos pais? Como é que eles responderam? Vocês têm ideia? 18 desses países responderam que eles eram mais felizes quando não tinham filhos. E diziam também, quem está rindo aqui? E por que eles eram mais felizes quando não tinham filhos? Aí vem a história. Porque em alguns países as relações familiares eram muito baixas. Um dos que é assim, onde eu tenho uma filha que mora lá há 20 anos, nos Estados Unidos, e que avô e avó não estão lá para ajudar filho a criar, não. Creche pública não existe, você só vai ter escola pública depois de 5 anos. Se você quiser pôr teu filho numa creche, você vai pagar uma grana para ter. Você tem um bebê, ou você se vira, e se você... Tem a vantagem de se você perde o emprego, é mais fácil você conseguir um emprego novamente, mas a licença maternidade em alguns estados americanos é de 15 dias. Porque eles não valorizam essa coisa. E aí, desses 22 países, 18 estavam em dúvida. 14, eles achavam que eram mais infelizes que pessoas sem filhos. E qual era o argumento das pessoas que diziam que eram mais felizes sem filhos? Eles diziam que filho é um fardo, carregar filho é muito complicado no mundo moderno. Eu trabalho, eu quero ter minha vida profissional, eu quero viver e vou ficar carregando filho. Falam isso. Isso é uma coisa que a sociedade moderna tem que aceitar, porque está acontecendo. Cada vez mais é mais difícil você abrir mão a sua realização profissional numa fase, às vezes, que você está crescendo, você é uma pessoa jovem, está numa carreira importante, e tem filho, você falta no trabalho, você às vezes tem que não ir trabalhar, você tem que cuidar da criança, você tem que... Agora, interessante, para vocês sossegarem, desses 22, desses 18, o Brasil não está incluído. E um país que está incluído, mas que diz que é mais feliz, é Portugal. Portugal diz que ter filho é a coisa melhor do mundo e que você é feliz com muito filho, né? Não sei se isso está me agradando pela minha origem, né? Mas, de toda maneira, isso tem um significado. Olha só, o grande destaque foi Portugal, onde os pais são 8% mais felizes do que adultos sem filhos. O segundo lugar, da Hungria, com 4,7%. Eu morei na Hungria um tempo, quando trabalhava na França, fiz um curso lá. E é um país que realmente, apesar de uma língua muito difícil, mas um país assim afetivamente muito interessante. Também trabalhei na Espanha, 3,1% dos espanhóis acho que são mais felizes. E o país com maior infelicidade era os Estados Unidos. 12% das pessoas dizem que ter filho não dá para ter porque é muita infelicidade, você não tem tempo para cuidar de filho. Né? E aí os países, Irlanda, etc. e tal. Por outro lado, eu falo isso para mostrar uma coisa que me preocupa muito, que significa o que a sociedade moderna está fazendo com a nossa capacidade de cuidar das nossas crianças. Quando eu falo dos primeiros 1000 dias, que foi uma coisa que eu aprendi lá no Centro Nacional da Infância e aleitamento, você está pensando no bem da humanidade. Você está fazendo algo para mostrar que a humanidade tem que ter gente mais calma, tranquila, afetivamente compensada, querendo realmente cuidar das gerações futuras. Né? Trabalhar adequadamente. Claro que a natalidade caiu muito, até pela questão econômica. Vocês estão sabendo o que está acontecendo em Portugal, né? Ouviram essa notícia de Portugal? Portugal está preocupado porque eles acham que até o ano 2050, daqui a 30 anos, vai ter mais imigrantes que português, porque a natalidade em Portugal caiu barbaridade. A natalidade de Portugal, que há 15, 20 anos atrás era de 2,5 filhos por casal, hoje tem menos de 1. As famílias portuguesas estão tendo muito pouco filhos e o crescimento populacional de Portugal está decrescente, está negativo. Está morrendo mais gente do que nascendo. É uma consequência disso aqui.
é uma consequência do que nós estamos vivendo na sociedade moderna. É uma consequência da questão dos primeiros 1000 dias, de como é que você cuidar de filhos e crianças nesse período implica numa decisão filosófica, inclusive uma decisão social. Quando você vê essa grande discussão na sociedade sobre a ideologia de gênero, que me preocupa, nada contra, absolutamente nada contra qualquer pessoa que tenha qualquer opção de gênero na idade adequada, ou na vida, etc., mas absolutamente contra a influência, a indução, a sugestão, o trabalho contra a vontade das crianças, que nem estão pedindo isso, e as pessoas começam a influenciar. Né? É uma coisa muito séria. Né? Eu tive uma oportunidade, que eu vivi uma coisa uma vez que me assustou, de alguém que me disse, com uma criança do sexo masculino vestida de menina, pequena, que tinha menos de 6 meses, eu falei, mas por que você está vestindo assim? Ah, doutor, quando ele crescer, ele vai saber o que ele quer. Agora eu deixo ele ser uma coisa e uma outra alternadamente. Ou seja, nós estamos vendo essas coisas, nós estamos nos organizando. Nós, os médicos, que temos consciência de que isso é um mal para a nossa sociedade, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas aqui tem um grupo de trabalho do qual eu tenho orgulho de participar, que nós estamos saindo, dando conferências, estamos trabalhando, vamos fazer uma reunião no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, para entender o que está acontecendo. As escolas, os pais não têm direito a dizer o que os filhos querem fazer nas escolas, as ideias são... eu acho que cada família tem sua religião, sua filosofia, sua maneira de ver a existência e deve dizer aquilo que ela quer para os seus filhos. Né? Isso é uma coisa que me preocupa muito quando eu trabalho com essa área, quando eu falo sobre isso. Né? Estou olhando lá o meu horário, estou com 53 minutos, ainda tenho mais 7 minutos. Vocês aguentam mais 7 minutos? Então vamos lá. Vou começar a fechar para depois a gente debater e conversar com vocês. Queria, além disso que eu acabei de dizer agora para vocês, falar um pouquinho sobre as crianças terceirizadas, que é um dos meus livros, A Criança Terceirizada. Que eu comecei a trabalhar com isso há alguns anos atrás, eu lancei esse nome por acaso, aprendi, eu e minha esposa conversando uma vez sobre isso, nossa, estão terceirizando as crianças, eu falei, escrevi um livro chamado A Criança Terceirizada. Isso pegou. Hoje em dia, até a gente está mais cuidadoso, né? A gente acha que a criança terceirizada ofende um pouco, então nós estamos pensando em mudar para a síndrome dos pais ausentes. É mais bonitinho, né? Fica mais filosófico. São os pais ausentes, né? São os pais que têm filhos e não têm tempo para cuidar dos filhos, né? Que precocemente colocam as crianças em creches, 2, 3 meses de criança em creche. Realmente isso é um crime. Crianças que com 2 meses vão para a creche o dia inteiro, elas sofrem de uma coisa chamada síndrome de ausência materna, síndrome de prevenção maternal, ou de perda de contato familiar materno. E essa atenção, esse carinho que só o feminino dá, com o pai acompanhando e participando, não tenho nada contra, mas a terceirização é uma coisa que está acontecendo muito, por causa da questão do trabalho, das dificuldades econômicas dos casais, que saem às 7 da manhã e voltam às 8 da noite, e são obrigados a deixar os filhos com terceiros. Quando existe uma vovozinha que não está trabalhando e que ajuda, maravilha, porque ela vai dar afeto, carinho e atenção, então a síndrome é muito menor. Quando não, uma babá que eles escolheram. Quando põe na creche, precisa ver que tipo de creche. Existem creches que são afetivas, que precisam ser bem estudadas e trabalhadas, e as crianças precisam receber carinho e atenção, e os pais têm que poder entrar lá a hora que eles querem, etc. Mas as crianças terceirizadas precocemente também são vítimas de estresse tóxico. Eu vejo crianças que as pessoas não se dão conta, que quando aparece o pai ou a mãe, principalmente a mãe, elas são ávidas por atenção e por carinho, elas são ávidas porque essas crianças sejam colocadas no colo e que recebam atenção. E a terceirização infantil está chegando num nível que preocupa muito. Como pediatra, eu tenho sentido muito isso na minha clínica, no meu consultório. Às vezes eu vejo crianças que não vêm com a mãe, vêm com a babá. Às vezes eu não conheço o pai, nunca ele apareceu no meu consultório. Às vezes eu ligo e falo, escuta, fulana, você não pode vir aqui e tal. Mas doutor, eu trabalho muito, é difícil. Eu cheguei ao cúmulo de ter um caso, né? Preciso tomar cuidado, porque eu não posso eticamente deixar qualquer pista de quem se trata, mas de pessoas que dizem, olha, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, sou eu que pago as contas, meu salário é muito maior do que o dele, eu não tenho como ir lá. Eu entendo, mas tem alguma coisa aí que essas pessoas não estão percebendo, que a longo prazo isso é
Danoso. Tem alguns trabalhos que são publicados recentemente em países que estudam isso há mais tempo, que são curiosos. Por exemplo, crianças criadas sem afeto, sem atenção e com carinho costumam proporcionalmente ser adolescentes com mais problemas cardíacos, com mais hipertensão arterial do que crianças que têm carinho e atenção. Crianças que não recebem atenção adequada na sua infância desse tipo são crianças que, à medida que os pais envelhecem, são aquelas crianças que mais se distanciam dos pais. São aquelas que... Então, quando uma vovozinha chega para mim, nossa, fulaninho não aparece aqui, meu neto não vem aqui, meu filho e minha filha não me dão bola, tal. A minha vontade é perceber como que será que foi a infância, o que será que eles deram para essa criança, como é que foi essa vida que aconteceu. Será que isso está voltando agora como se fosse uma consequência do déficit de afeto precoce? O que nós estamos pensando e onde nós vamos chegar com isso? Como? Alguém falou? Ah, vou falar da casa de repouso. Tá bom. Então, ele lembrou bem lá uma pessoa. É o seguinte, nós estamos fazendo na nossa sociedade com as crianças a mesma coisa que estamos querendo fazer com os velhinhos, né? A gente bota os velhinhos no asilo e as crianças na creche. Uma sociedade que se interessa pelo meio, assim, só adulto e cara maduro, aí o resto de lado. Não são produtores, né? Criança não produz, nem velhinho produz, só dá trabalho, né? Então aí eles se afastam, né? Isso é uma coisa séria, porque tem velhinho carente também. Eu até vou estudar estresse tardio, estresse tóxico tardio nos velhinhos, porque sofrem, né? Também são marginalizados. E aí, você começa a ver coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, por causa dessa história do abandono. O que está acontecendo na nossa sociedade? Veja uma epidemia de sarampo que chegou aí. Sabe o que é essa epidemia de sarampo? Abandono das vacinas. Pais que não vacinaram seus filhos, que se negaram a vacinar os filhos, e está dando essa epidemia de sarampo aí, um absurdo, uma coisa louca que fizeram. Pessoas que não acreditam numa das coisas básicas da medicina, que é a imunidade, né? A imunização, que salvou milhões de vidas no mundo inteiro. E tem gente que não vacina os seus filhos, né? Outra coisa séria é a violência urbana. Outra coisa séria são os adolescentes violentos, né? São adolescentes que andam se suicidando com carros a 200 km por hora e, evidentemente, também toda a adição à droga e ao álcool que a gente vê nesse tipo de crianças. Amigos, eu estou terminando. Nós estamos lá com 50, eu estou olhando aqui, é 57 ou 59? Hein? 7. Então tá bom, olha, eu queria dizer a vocês que eu queria passar um pouco essa minha vida de trabalho nessa área. Espero que eu tenha sido claro e tenha ajudado vocês a pensarem um pouco mais. E espero sinceramente que vocês me façam perguntas agora. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Estou às ordens, pode me colocar as perguntas que quiserem. Doutor, muito obrigado. A gente vai abrir para as perguntas agora. Tá. Tem algumas perguntas que já vieram aqui da internet. Quem tiver aqui no público quiser enviar pergunta, tem uns papeizinhos nas mesas. Só anotar, assinar para alguém da produção, que a gente vai ler já já. Só dar alguns números aqui, a gente está transmitindo nos nossos canais, né, no nosso site, Facebook, também no YouTube. Um alcance de 7 mil pessoas, pelo menos, passaram para ver essa palestra de hoje. Pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país também, pessoas de Angola, Argentina, Moçambique, mandando um alô aqui durante a transmissão. E para começar a abrir as perguntas, a gente vai com a pergunta da Gabriela Novaes. E a Gabriela Novaes te pergunta assim: sabendo que mães e avós estão no mercado de trabalho e que a tendência é que as avós não consigam mais se aposentar, você acha que um investimento em creches e educação infantil pública de qualidade deve fazer parte das políticas públicas? E ela comenta que o senhor comentou essa polêmica em seu livro sobre terceirização de crianças, e ela gostaria de saber se a sua opinião se mantém. Muito boa pergunta, muito obrigado. Gabriela, né? Gabriela. Então, Gabriela, é interessante a sua questão. Veja, você sabe que o mundo perfeito seria que as crianças pudessem ficar com as mães até 2 anos, daí elas iam para a escolinha, andando, falando, aí já tem uma imunidade melhor e todo mundo seria feliz para sempre. Mas esse mundo não existe. As pessoas têm que trabalhar, têm que viver. E você tem 2 opções quando você tem um bebê pequeno e você tem uma vida para trabalhar. Ou você larga o teu emprego, que é terrível e não é possível para muitas pessoas, fica com o teu filho, embora algumas mulheres façam isso.
A segunda opção é você ter alguém da família muito próximo ou uma boa babá que fique na tua casa, que você conheça, que já no final da gestação você conheceu e que vai cuidar do teu filho enquanto você trabalha. E a terceira opção é a creche. E a creche, evidentemente, é aquela que politicamente é a mais adequada, porque realmente é aquilo que a saúde pública, o governo pode dispensar e dar para as mães. Só que eu defendo que as creches sejam muito especiais. As pessoas que trabalham em creches devem prioritariamente gostar de trabalhar com crianças, gostar de cuidar de crianças. Não sentir aquilo como um trabalho que apareceu e ela pegou porque não tinha outro. E por que cuidar de criança? É difícil. Eu costumo dizer para as pessoas, para pais e mães, que educado é trabalho. Se você não está tendo trabalho é porque você não está educando. Trabalhar em creche dá muito trabalho. Se você não gosta de criança, não trabalhe em creche, porque você precisa atender o choro, você precisa pegar no colo, você precisa acariciar, você precisa brincar. Vai ter uma pessoa que vai falar sobre o brincar, eu acho sensacional isso, nem toquei nesse assunto, porque isso vai ser discutido numa próxima reunião com vocês. E eu acho que a creche tem essa finalidade social que é impossível de a gente não valorizar. Mas o ideal seria que a gente trabalhasse, antes de pensar só em creches, postergar um pouco a entrada das crianças nas creches, até 2 anos pelo menos, quando elas estão imunitariamente melhor, e aumentar a chance das mães terem uma licença maternidade melhor. Essa é a minha defesa, mas eu sei perfeitamente bem, isso é utópico no mundo de hoje, é muito difícil. Alguns países conseguiram isso. Os países nórdicos, por exemplo, têm licença maternidade bem altas, 1 ano, 1 ano e meio. E tem uma coisa interessantíssima, e eu espero que as mulheres me aplaudam agora. É assim, lá tem a licença maternidade para a mãe, mas se ela parou de amamentar e ela tem um trabalho, o pai assume e fica ele cuidando do filho e ela vai trabalhar. Aplausos, por favor. Eu sabia que vocês iam gostar. Porque é isso, é dividir o trabalho do pai e da mãe dentro dessa questão do cuidar. Porque quando a mãe não pode, a pessoa mais indicada é o pai. A outra mais indicada é a avó, mas é um sacrifício muito grande, porque as avós também não são aquelas que têm que ficar sendo mães. Elas podem dar carinho, atenção, brincar com os filhos, mas é duro uma vovó dos seus 65, 70, 75 anos ficar com o bebê o dia inteiro no colo, chorando e cuidando e dando uma madeira, não sei o quê. É uma coisa que a gente tem que evitar. Né? Mas eu vejo essa é a saída das creches versus a saída da situação atual. Eu, às vezes, visito algumas creches, às vezes eu dou aulas em creches. Eu, em Brasília, dei umas aulas e eu me lembro que tinha um pessoal de creche lá e quando eu falava as coisas, o pessoal, o dono das creches, ficava meio arrepiado. Opa, ele não quer que tenha creche. Não é que eu não quero. Eu estou dizendo a verdade. Os meus netos, os meus filhos, se puderem ficar com as mães, eu acho muito melhor. Se não puderem, paciência, vai ter alguém para cuidar. Se não tiver alguém para cuidar, tem que ter uma creche boa. O que não pode é creche ser estacionamento de criança. Porque, convenhamos, vamos falar a verdade, a creche resolve o problema dos pais, não das crianças. A creche é para que os pais e as mães que precisam trabalhar tenham tempo para trabalhar. Para as crianças, o melhor é ficar na família, é brincar, é conversar, é ser feliz, é isso. Mas a gente tem que ser honesto, a gente tem que ver a situação aí, nós temos então que ter boas creches, me ajudem a ter boas creches. Espero que a Gabriela, que leu o meu livro, agradeço a leitura. Próximo. Olá, parabéns pela palestra. Estou aqui. Aonde? Eu sou Clarissa. Oi, Clarissa, diga. Eu estou terminando meu doutorado em Engenharia Elétrica na Unicamp, aqui em Campinas. E eu queria também um conselho e eu queria tirar algumas dúvidas em relação a isso. Porque a gente pensa em ser mãe hoje em dia, mas hoje em dia a gente precisa fazer mestrado, precisa fazer vários cursos, né? Precisa, às vezes, fazer intercâmbio. E eu fiz tudo isso, estou terminando o meu doutorado. Então, claramente, eu penso em ter filhos mais tardiamente. Só que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Sou da área de engenharia elétrica, na área até de cidades sustentáveis, né? E eu penso muito no futuro, né? Na nossa sociedade hoje em dia, que, no meu ver, às vezes a gente está vendo uma sociedade um pouco mais cruel. Então, como a gente pode influenciar positivamente para que as próximas crianças no futuro sejam mais amáveis? Como a gente pode falar para esses pais que tenham um pouco mais de cuidado mesmo trabalhando? E eu fico pensando em mim mesma.
Será que 4 meses a 6 meses é suficiente para a gente dar amor e carinho para esses bebês, para depois a gente voltar a trabalhar? Eu tenho outra dúvida também. A gente vê um aumento de autismo hoje em dia. Às vezes eu fico pensando, existe alguma correlação entre os primeiros dias de vida e o autismo e a falta de carinho ou de tempo dos pais com essas crianças? É uma dúvida que eu venho observando hoje em dia, sabe? Tá bom. Obrigada. Nada. Bom, você fez várias perguntas, né? Bom, a questão que você me pergunta da idade e da questão foi a minha conferência, né? Quer dizer, o tempo que a gente... O cuidado e o afeto é presença paterna e presença materna e atenção e evitar o estresse tóxico. Em relação ao autismo, os trabalhos não são decisórios. Houve uma época, alguns anos atrás, que equivocadamente as pessoas achavam que o autismo era produto de um congelamento de relações da família com a criança. Hoje isso não é mais aceito. A gente sabe que o autismo é uma doença de desestruturação cerebral, que tem várias conotações. Tem autismos leves e tem autismos moderados e muito graves. Quem é pediatra e conhece os autismos sabe dessas gradações do autismo. Parece que é uma questão cerebral de desestruturação. Está se estudando muito autismo. Uma coisa que é fundamental sobre o autismo é o diagnóstico precoce. Você tem que fazer o mais precocemente possível o diagnóstico. Como é que faz? Tem uma coisa curiosíssima que eu vou ensinar para vocês. É o olhar da criança. O bebê tem que olhar no rosto da gente, olhar nos nossos olhos. Bebês que não fixam o olhar na gente precisam ser estudados porque pode ser um sinal precoce de autismo. E quando você faz o diagnóstico precoce de autismo, você ajuda a minorar as consequências do autismo, que podem ser muito graves, pode levar a lesões cerebrais gravíssimas e a pessoa ser totalmente alienada no futuro. Embora exista autismo que são moderados e leves, que conseguem conviver bem e até evoluem. É a mesma coisa de algumas doenças que a gente fala e que tem gradações. Mas não existe uma relação de afeto, e carinho e atenção claramente definida. Quando você faz o diagnóstico precoce, você dá muita atenção especial para essas crianças, faz fisioterapia, leva no neuropediatra, leva no pediatra, atende e ajuda essas crianças a desenvolver. Para você ter um mundo melhor e crianças mais suaves e mais adequadas, como é seu nome? Desculpe. Como? Clarissa. Ah, você mudou de lugar. Onde é que você está agora, Clarissa? Ah, está lá. Então. Ah, tá bom. Então, o que acontece é o seguinte, é que, na verdade, uma sociedade melhor, ela se constrói com afeto, amor, carinho, atenção e família. É isso. Quanto mais você convive, quanto mais você tem escolas amorosas, humanizadas, com participação dos pais nas escolas, com professores educados adequadamente para orientar e trabalhar com as crianças, sem precocidade de orientações que não são aquelas que a família deseja, em que você inclui ensinamentos filosóficos, religiosos, de acordo com as crenças da família, você vai ter um mundo melhor. É óbvio que faz parte de um mundo melhor com crianças mais saudáveis, condições de vida, né? Boa alimentação, boa nutrição, bom lazer. Uma coisa que nós estamos trabalhando muito na Sociedade Brasileira de Pediatria e na academia que eu fui presidente, é a necessidade das crianças conviverem com animais de estimação e com verde, com jardim, com escolas que têm árvores, com lugares em que... Há trabalhos mostrando que crianças que vão em escolas que têm um recreio vegetal com árvores, etc., e que o recreio é maior do que o normal, essas crianças vão melhor na escola. Quanto mais tempo tem de recreio e quanto mais tempo eles estão em lugares assim abertos e tal, mais as crianças têm evolução adequada escolar, têm menos problemas de escolaridade. Ou seja, o que nós estamos fazendo é uma coisa incrível. Em alguns lugares você tem brinquedotecas fechadas, que não tem nem janela. As crianças fazem recreio num lugar meio fechado, assim, de cimento, né? E não tem contato com animais de estimação. Por exemplo, crianças que brincam com animais de estimação são crianças mais felizes, eu não tenho a mínima dúvida. E às vezes os pais e as mães não querem ter, porque dá trabalho. Dá trabalho mesmo. E se puderem, tudo bem. Se não puderem, essas crianças precisam passear, precisam ir em lugares verdes, precisam de atenção. O que acontece é que nós estamos vivendo uma vida muito complicada. Eu vejo no meu consultório, eu vejo na minha família, eu vejo as pessoas que eu cuido.
As pessoas estão tão angustiadas tendo que sobreviver economicamente que pai e mãe trabalham sem parar. E é aquela história, né? Chega em casa, sai de casa às 7 horas da manhã, vamos filho, arruma, a perua tá aí, vamos lá, tá, tchau, tchau filho, te amo, um beijo. Aí põe a criança na van. Aí à noite a mãe, coitada, chega cansada, trabalhou o dia inteiro. Aí a criança chega, ela fala, filho, te amo, olha, mamãe você deve ter que trabalhar, vamos lá, vamos pôr o pijaminha, vai dormir. Então, ó, dorme bem, Deus te acompanha, tá, pá. Nós fizemos um trabalho com alguns estudantes nossos lá, de tempo efetivo de relação pai e mãe com as crianças. Não foi um trabalho original meu, eu não bolei esse trabalho, eu copiei de um trabalho em inglês, que mostrava que na Inglaterra, um trabalho feito com pais e mães, medindo o tempo útil e efetivo do pai com as crianças e da mãe com as crianças, era inacreditável pequeno. Sabe quanto que um pai inglês desse trabalho dedicava? E está falando de trabalho efetivo, não é assim, não vale dizer que o pai dorme na mesma casa, aí não é tempo efetivo com a família. É o tempo, hein? Aconteceu? Ah, não estou lendo aqui. Ah, para trocar o microfone? Então tá bom, eu preciso parar de falar? Para mim é difícil.
Denise, deixa eu só acomodar o senhor aqui. Tá bom? Certo? Tudo bem? Podemos voltar? Oi. Gente, me lembra o que eu estava falando mesmo? Hein? Ah, dos pais ingleses, já. Deu? Posso falar? Então, estava falando da questão do tempo efetivo de pais e mães com crianças e esse trabalho que eu vi na Inglaterra e que eu medi aqui rapidamente no meu consultório, nem publiquei, mas é interessante. Esse trabalho inglês mostrou que o tempo que pais ingleses, pais e mães, diferencialmente, ficavam efetivamente se relacionando com os filhos, ou seja, conversando com as crianças, cuidando, dando alimentação ou trocando ideias. Não era computado o tempo que as crianças estavam dormindo, que os pais estavam dormindo, ou que o pai estava vendo televisão sozinho, a criança brincando lá fora. E sim o tempo de contato efetivo pai, filho, mãe, filho. Os pais tinham 16 minutos por dia. E as mães, eu acho que 22, não tenho certeza. Eu fiquei muito impressionado com isso. Aí eu tentei fazer um questionário para medir isso também. E aqui é parecido. Porque a coitada da mãe que trabalha, que sai às 7 horas da manhã de casa para ir trabalhar e que botou o filho na van, e que volta às 6h30 da tarde, 7 horas, que a criança chegou, ficou com alguém na casa para fazer as lições, mal tem tempo até de ver a lição de casa com a criança. E aí eu comecei a trabalhar com algumas pessoas e entrevistei alguns pais. E me lembro de algumas respostas, porque os números que nós encontramos aqui eram mais ou menos os mesmos, efetivamente. As pessoas têm menos de meia hora por dia de contato real com os filhos, a média das pessoas. E o que acontecia? Aí eu perguntei uma vez para um pai, escuta, mas por que você fica tão pouco? Não, doutor, eu trabalho, eu saio às 6 da manhã, que eu entro às 7 no meu trabalho, eu saio às 6h30, pego o ônibus, chego em casa às 7h30, 8 horas, estou cansado, aí eu quero tomar um banho, aí você não conversa com o seu filho, doutor, ninguém é de ferro, aí eu estou cansado, aí não tenho tempo. Pô, mas sábado e domingo? Doutor, sábado, ninguém é de... Eu quero sair com a minha mulher, passear, ver o jogo do Coringão e tal. Aí você percebe que não há um treinamento familiar para estimular a relação pai, mãe, filho, avó, criança e tal. E aí, às vezes, há terceirização nesse sentido. Você acaba jogando para alguém que cuida, né? Então, aquela mãe que trabalha muito e não tem tempo para o filho, e o marido é que leva o filho no consultório. Ou fica com a avó, que é obrigada a tomar conta e fazer. E aí começa a vir uma vida de louco, que as pessoas estão correndo tanto que não tem tempo de lidar com os filhos. Quer dizer, isso acontece preferencialmente em alguns casos, né? Não em todos, mas a gente percebe que algum tipo de gravidez, alguns tipos de gestações tem a ver um pouco com isso, né? Então, aquele bebê que chega por acaso, que não era esperado, ele paga um preço muito alto por muito tempo, né? Porque ele traz realmente um pouco de problema e as pessoas não se surpreendem e, puxa, não era o momento, e como é que eu vou fazer? Eu estou trabalhando, eu não posso largar, não quero nem... Eu tive casos de mães que não queriam a licença maternidade. Não é preciso, isso é bobagem, essa coisa, esse negócio, eu tenho que trabalhar, não queria ter licença maternidade. Não queria os 4 meses que davam, porque ela queria realmente trabalhar, porque ela precisava sobreviver. Pais que não têm tempo de falar com os filhos, e vice-versa, filhos que não têm tempo de falar com os pais. Nas separações litigiosas, nas dificuldades, crianças que têm dificuldades de encontrar seu pai ou sua mãe, né? A alienação parental, que é uma coisa grave e séria que a gente vê quando, no meio de uma relação de crianças com os seus familiares, existe ou um pai ou uma mãe que usa os filhos para atacar o outro, né? Seu pai é isso, seu pai é aquilo, ele não presta, tal, sei lá, ou sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. E essas crianças são produto desse tempo, desse meio, né? E essas crianças são seres humanos que vão pagar um preço depois. E que você tem que entender que... Eu concordo com o Saramago quando ele fala o homem que eu sou é por causa da criança que eu fui, né? Quer dizer, na verdade, para você ter um mundo menos agressivo, menos violento, mais adequado, você tem que ter todas essas relações compreendidas dentro da situação social, familiar e econômica. E aí a gente começa a entender por que é tão difícil você resolver problemas desse tipo, né? Como é que você entra em situações complexas, né? E como é que alguns grupos acabam se aproveitando disso para tentar fazer influências específicas, né? Sejam ideológicas, sejam políticas, sejam de gênero, e que as crianças começam a ser
colocadas em situações adversas, né? Pais que nunca foram à escola dos filhos, nunca foram conversar com os professores, nunca sabem o que está acontecendo na escola, né? Mães também assim. Eu tive um caso específico de uma pessoa que ela dizia, não, eu não nasci para ser mãe, eu fui mãe porque meu marido queria que eu tivesse um filho, eu não quero cuidar de criança, eu não tenho tempo para isso, a minha vida é outra, eu preciso trabalhar, eu sou uma gerente de não sei o que lá. O que eu digo para essa pessoa? Mas por que você teve filho? Então, não, porque ele queria, e vice-versa. Então, a gente está trabalhando, os pediatras, os psicólogos, os neurologistas, numa situação de uma sociedade que tem essas dúvidas, né? Por exemplo, aquilo que foi colocado, muito interessante, da mãe que está fazendo mestrado, doutorado, especialização, etc., eu entendo a posição dela, mas a gente sabe que quanto mais tarde os bebês chegam na família, mais dificuldades existem, né? Não aquele que se falava antigamente, não, depois dos 35 anos é duro ter filho. Hoje tem mães de 45, 50 que são seguidas sem problemas, desde que haja um seguimento obstetra adequado. Mas a gente sabe que a idade ideal para ser mãe e para ser pai está entre 25 e 35, 40 anos. Esse é um tempo melhor para ser pai e ser mãe. Antes disso é uma precocidade grande e às vezes problemática, e depois disso tem os problemas que podem acontecer físicos. Não estou dizendo que quem tem um filho com 45 vai ter problema. Não, pode ser maravilhoso. Isso existem exceções importantes. Mas a gente está falando da média geral. O que a gente viu hoje em dia, eu tenho 52 anos de prática pediátrica. Eu trabalhava na maternidade de Campinas e na Unicamp, eu era neonatologista da maternidade. E a gente via os bebês novos e saía visitando as mães. Quando a gente viu uma mãe que tinha dado à luz com mais de 35 anos de idade, a gente escrevia na página assim, primigesta idosa. Ter mais de 35 anos a gente considerava, opa, ela tem mais de 35, então precisa tomar cuidado. Isso é uma bobagem. Hoje em dia, imagina falar isso. Mas a gente falava, entre nós, os médicos, olha, tem uma primigesta idosa que nasceu lá, um bebê, que era mãe de mais de 35. Hoje as mães estão tendo um filho com 40, 42 anos, o que também não é o ideal. Quer dizer, eu acho que o ideal é realmente ter... Porque quando você tem um filho com 45 anos, 50... Quando esse filho for adolescente, você vai estar com quase 70. E aí haja energia para aguentar essa parada, porque não é fácil. Eu tenho 2 netos adolescentes agora e eles, evidentemente, solicitam muito, né? Agora, na verdade, o que acontece é que você não pode dar parâmetros para as pessoas. Você tem que aceitar. A pessoa quer se formar, quer fazer doutorado e tal. Depois vai pensar em engravidar, não vai ser igual a engravidar jovem, mas pode. Só que você... E outra coisa, vai engravidar e vai amamentar, e vai atender, e vai chorar de noite, e vai acordar, e vai ter dificuldade. Uma das coisas que eu trabalho muito é sono de bebês, e algumas mães, coitadas, que entram em estafa para os bebês que choram muito à noite, e ficam aí 2, 3 anos acordando 3, 4 vezes à noite. Tem toda uma técnica para mudar isso. Mas as pessoas precisam estar preparadas para saber que aquelas noites de dormir assim, às 10 da noite e acordar às 8 da manhã, gostoso, com um bebê pequeno, é para comemorar soltando o rojão lá fora, né? Porque não é assim. E é aquela história de, olha, ele chorar, que bom, ele chora, que pena, chora, né? Chora. Então tá bom. Mas o senhor não tem um remedinho para dar para ele? Não, não tem. O remedinho é você pegar ele no colo. É a vida que é assim, né? Embora existam técnicas que melhoram esse sono aí. Mas então, isso que eu falei do tempo é para resolver a pergunta da moça lá. Acho que falei demais nessa pergunta. Você pode me parar, viu? Não, fica à vontade. Doutor, só te avisando também que tem um monte de perguntas. Pode falar, então você mais... Um monte de papelzinho aqui, tá e algumas que chegaram pela internet também. Desculpe. Só dar algum aviso, um aviso rápido, enquanto eu arrumo o microfone ali, que no dia 27 vai ter uma sessão do documentário O Começo da Vida, que inspirou esse módulo. Então, no dia 27 desse mês, às 19 horas, O Começo da Vida, dirigido pela Stella Renner. E só atualizando os números também, agora a gente chegou no número de 16 mil pessoas que tiveram acesso à palestra. Que bom. E chegaram várias perguntas, eu estou tentando juntar algumas aqui para a gente ser mais ágil. Uma que chegou do público, que uma pessoa que não se identificou, diz assim, para o senhor falar sobre a importância dos pais deixarem o celular de lado e atender a criança. E é uma pergunta relacionada também à Natália Fava, de São Paulo,
mandou a seguinte pergunta: as crianças estão sofrendo com excesso de estímulo hoje? Como a chegada do celular e as possibilidades sonoras e visuais que esses aparelhos abriram está mudando essa relação de atenção, cuidado e estímulo? Excelente as perguntas. Estou sem som. Estão me ouvindo? Deu. Então é o seguinte, olha, essa pergunta é excelente. Eu tô acabando agora, está pronto, estou lançando um livro no Chile, em Santiago, junto com uma colega, a Cibele Passos, fizemos um livro em parceria, em espanhol, para pegar a América Latina inteira, porque essa pessoa teve a gentileza de traduzir o meu livro A Criança Terceirizada para o espanhol, e aí eles me convidaram para escrever este livro com ela. Eu trabalhei na Espanha um tempo, foi mais fácil, e está saindo esse livro. E nesse livro nós falamos muito sobre o estresse tóxico produzido por uso de celular. Não só celular, mas todas as telinhas que emitem luz azul. Aí estão todos esses aparelhos de mídia que a gente usa, não só os celulares, mas os maiores, as telas de televisão, tudo. Então, qual é a coisa que nos falam sobre isso? A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia Brasileira de Pediatria, da qual eu fui presidente, fala que, olha só, abaixo de 2 anos, o tempo de uso de telinha de celular por uma criança é 0 horas. Ou seja, não se deve dar telinha para nenhuma criança de menos de 2 anos. A gente sabe que não é o que acontece. Por que eles dizem isso? Porque a emissão daquela luz azul, ela interfere muito sobre o desenvolvimento cerebral e principalmente inibe a produção de melatonina, que é um hormônio indutor do sono. Essas crianças dormem mal, são mais irritadas e têm mais alterações tipo estresse tóxico com lesões celulares provocadas pelos mesmos hormônios quando elas são judiadas e machucadas. Há trabalhos mostrando que crianças, quanto mais tempo elas ficam precocemente nas células, mais elas têm estresse tóxico. Seguindo ainda, crianças de 2 a 6 anos, o tempo médio para usar celular e para usar telinha é de 1 hora por dia. E após os 6 anos é que começa a liberar gradativamente, mas nunca permitir ou tentar não permitir que os jovens até a adolescência usem mais de 2 horas de celular por dia. Tanto é que agora tem uns aparelhinhos que medem o tempo que você usa o celular, né? Agora, o que acontece grave na reação do celular também, eu tenho até uns vídeos sobre isso, é ver pessoas amamentando e usando o celular, né? Pessoas alimentando a criança usando o celular. Pessoas passeando com as crianças usando o celular. E as crianças imitam o que elas veem. Você não tem como imitar uma criança. Proibir uma criança de usar o celular se os pais usam, se a mãe usa, se fica todo mundo plugado, né? O celular se transformou agora numa epidemia e num vício que se compara ao uso de cocaína. Tem pessoas que se esquecem o celular em casa, voltam 100 quilômetros de carro para pegar o celular. Porque falta alguma coisa neles se eles não estão com o celular no bolso, né? As pessoas olham, pegam a carteira e tal, cadê meu celular? Meu Deus, perdi meu celular, nossa, está dando um problema no celular, olha, não sei o que lá. E aquele pessoal que vai no teu consultório, enquanto a mãe fala com você, o pai está digitando. Aí eu vou lá e tomo, né? Aí o pai se assusta um pouco, eu falo, não, quando acabar a consulta eu te devolvo. E agora eu estou tentando fazer uma coisa, não tive coragem ainda, mas eu vou fazer. Que a gente tenta fazer quando os amigos se reúnem, né? Os meus netos eu tento fazer isso, não consigo, não adianta que não consigo. Quando eles vão lá em casa, eu falo, deixa o celular aqui pro vô. Oh, não vou, de jeito nenhum. Então eles usam o celular sem parar, eles ficam o dia inteiro no celular. E outra coisa importante também, vejam só como é curioso. Sabe um cara chamado Steve Jobs? Sabe o que ele falou? Que os filhos dele não usam o celular até 12 anos. Ele, que inventou. Ele sabe o mal que faz. Agora, eu acho que é uma tecnologia muito difícil de acabar. Todo mundo aqui tem celular, tenho certeza. O meu está desligado que a produção me tomou lá na frente. Vai que você usa lá na frente. Não, não ia usar. Mas então, na verdade, é uma coisa dificílima da gente controlar. Agora, criança de menos de 2 anos, a gente tem que fazer o possível para não deixar elas ficarem usando. Aquilo que a gente vê nos restaurantes, aquilo que a gente vê no consultório às vezes. Ah, mas doutor está chorando, eu não consigo falar contigo, deixa eu pôr o celular. Aí ele fica olhando a galinha pintadinha, não sei o que lá, né? Aí, para você conversar. Você vê no restaurante, não come, aí você liga o celular, o moleque fica e a mãe fica, né? Quer dizer, isso é uma coisa que realmente é prejudicial à saúde. Agora, como evitar isso? A primeira coisa é tentar a gente usar menos também, né? Evitar um pouco, sobretudo na frente das crianças. Que é uma ferramenta hoje danada, que a gente usa sem parar e sem se dar conta.
E o pior são os acidentes com as pessoas que usam o celular dirigindo, etc. Eu tive um caso de um adolescente de 16 anos que, atravessando uma rua usando o celular, foi atropelado. Porque eles andam, já viram como eles andam na rua? Eles andam olhando assim, né? E atravessam o sinal, tudo digitando. Onde nós vamos acabar com isso? Eu não sei, mas é o que esse trabalho chileno lá, que eu vou lá apresentar agora em setembro, o livro, eles falam muito que no Chile eles estão muito preocupados, porque eles acham que lá no Chile, é por isso que o meu livro está saindo lá, a quantidade de crianças com problemas de saúde mental é maior na América Latina. E eles atribuem isso, em parte, também ao abuso e ao uso de tecnologias de mídias e uso exagerado de celular. Essa pergunta é muito importante. Mais pergunta? Sou eu aqui. Ah, estou te vendo. É José. Prazer. Então, eu assisti um documentário que me deixou impressionado sobre crianças, sobre mulheres que têm filhos prematuramente, com 16, 17 anos. E certamente cria uma geração aí de crianças tóxicas, né? Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso, para que pudesse evitar esse tipo de coisa, porque eu fiquei tão impressionado com esse documentário, que tinha criança lá com 16 anos, com 5, 6 filhos, cheirando crack, enfim, um negócio bem assustador. É um mundo muito assustador, que quase ninguém fala que isso está acontecendo ali no esgoto do país, né? E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Eu gostaria se vocês pensam sobre isso, porque você já pensa na criança já pronta, né? Mas para evitar que chegue a esse ponto aí. Então, você está com uma preocupação com a gravidez na adolescência, é isso, né? E as consequências para esses bebês, sim, né? Sim. Então, a gente está vendo realmente um aumento, em alguns casos, de gravidez na adolescência. Agora, a experiência que a gente tem é interessante, pelo menos a minha. Não necessariamente uma menina que dá à luz com 15, 16 anos vai ser pior do que uma mulher que dá à luz com 25 em relação ao cuidado com o filho. Depende muito da formação dela, da maneira como ela vive. A consequência que você vê com frequência é porque, evidentemente, muitas vezes essas mães que com gravidez precoce vivem em ambientes hostis, né? Socialmente falando, meio de drogas, em lugares de crack, em cracolândias, etc. Aí é terrível, né? Eu tive uma experiência com crianças em São Paulo, muito grande. Quando eu saí da reitoria da Unicamp, me aposentei da Unicamp, eu fui trabalhar numa universidade em São Paulo, na Cruzeiro do Sul. E eu dava umas aulas à noite num campus lá, que eu saía, passava num farol, parava o carro e tinha várias crianças que vinham, se aproximavam do carro. Vinham tanto que eu me acostumei a ter coisas no carro, balinhas, doces. A minha mulher sugeriu levar um sanduíche e tal. Bom, um dia eu parei e chegou um grupo de meninos e meninas que deviam ter 5, 6, 7, 10 anos. E uma menininha chegou no meu lado do meu vidro, bateu na porta. Eu até me assustei. Ela falou, não. Aí baixei o vidro, eu olhei para ela, fiquei tão... Ela estava assim, toda com uma roupinha muito suja, maltrapilha, uma menininha, tinha 8 anos e tanto. Aí eu perguntei, como é que você chama? E ela estranhou, como é que alguém pergunta o nome dela, né? Ela não entendeu. Eu falei, o quê? Eu falei, como você chama? E ela estendia a mão que ela queria um negócio. Sabe o que ela me respondeu? Isso está numa poesia que eu escrevi num desses livros meus aqui. Ela respondeu, eu chamo cachorra vadia. Foi um negócio que me emocionou muito, até hoje me emociona. Tem uma poesia minha num desses livros aqui. Ora, uma menina de 8, 9 anos, em São Paulo, à noite, suja, abandonada, num grupo de crianças abandonadas, que se intitula Cachorra Vadia, ela é chamada assim, né? Essa sociedade terrível. Eu tive um trabalho com um psicólogo da PUC de São Paulo, que eu orientei uma tese de doutorado dele, em que ele estudou meninos de rua. Nós começamos a trabalhar com cerca de 200 crianças de rua, que ele atendia numa praça lá em São Paulo, para ver como é que eles viam. Ele descobriu algumas coisas interessantes, esse psicólogo, que as crianças iam para casa, mas não ficavam em casa, porque em casa elas eram ser viciadas, agredidas, atacadas, meninas de 12, 14 anos, grávidas, e elas voltavam para a rua, porque na rua elas tinham uma identificação com aquele grupo. Elas roubavam junto, cheiravam cola junto, se sentiam pertinentes.
Só que o que aconteceu é que ele, para trabalhar a tese dele, levou 3 anos. Quando ele foi apresentar o final da tese, das 200 e poucas crianças que ele começou a trabalhar no início, restavam 50 e poucas. As outras a gente não sabia o que tinha acontecido. Umas tinham morrido, outras tinham assassinadas, outras tinham desaparecido, outras tinham sido presas, outras... Essa realidade social que existe, ela se inclui nessa coisa das meninas adolescentes grávidas. Quase sempre são meninas que vivem numa situação desse tipo, que são agredidas, são viciadas, são violentadas e que acabam, às vezes, nessa situação, não conseguindo cuidar bem dos seus bebês. Antigamente, no século passado, havia uma coisa chamada Roda dos Expostos. Nas Santa Casa, nos hospitais públicos, tinha uma caixa de madeira, onde quem tinha um filho e não queria, ia lá de noite devagarzinho, punha o bebê lá dentro, fechava e fugia. Aí uma freira, alguém lá da coisa, um assistente social, pegava essa criança, batizava, dava um nome e criava. Era a Roda dos Expostos. E isso fazia com que essas crianças que tinham filhos nessa idade acabavam doando as crianças dessa maneira, o que hoje é mais difícil. Mas a gente começou a ver crianças abandonadas, né? Crianças que eram jogadas no rio, que eram jogadas em lixeiras, né? A tal ponto que uma época a gente pensou em deixar uma incubadora no cantinho dos hospitais. Quando a mãe saía que não queria um filho, ela deixava o nenê lá. A enfermeira passava lá, pegava e levava, chamava o conselho tutelar para adotar. E uma coisa que era interessante é que começou a aparecer também muito uma coisa chamada o parto aleatório. Mães que vão, não fazem aborto por uma questão filosófica ou religiosa, mas não querem um filho. Elas dão à luz e vão embora, não querem nem ver o filho. E é interessante, quando me perguntaram a coisa do autismo, do olhar, porque uma coisa que a gente via nessas mães que deixavam o filho embora sem ver depois do parto, é que elas não olhavam a criança, e nem pegavam a criança no colo, nem amamentavam, porque depois que faz isso é muito difícil de largar a criança, né? Então essa é a coisa da afetividade que a gente vê nessas relações que a gente estuda e que a gente vê. O que eu posso te dizer é que a criança brasileira está muito abandonada, né? Quando eu falo da criança terceirizada, eu deixo de lado toda essa criançada que não é terceirizada, mas é abandonada, né? E que vive pelas ruas há décadas, né? Isso aqui acontece no Brasil há muitas décadas, né? E a gente realmente, tudo que a gente tenta fazer, até hoje ninguém conseguiu resolver esse abandono dessas crianças. A drogadição, o início precoce de utilização de cocaína, de crack, que é uma desgraça, que é muito pior, né? E que realmente mata. Vamos lá. Tá de novo? Não pode ficar apertando. Ah, não pode apertar? Nem pode fazer isso? Porque estoura no seu microfone. Tá bom? Obrigada. Tá bom. É muito duro para mim ficar quietinho. Doutor, fala. Mais uma pergunta que veio da internet, do Éder. Ele te pergunta que tipo de comprometimento no desenvolvimento pode sofrer uma criança prematura que passa meses em uma UTI neonatal. Puxa vida. Eu estou até com alguns casos recentes vendo. É o seguinte, a UTI neonatal ela é fundamental para a sobrevida de bebês que antigamente morriam, né? A gente, com a UTI neonatal, o trabalho neonatal que eu participei bastante na maternidade, no CAISMO da Unicamp, mas principalmente na maternidade, que eu fui neonatologista há muito tempo lá, a gente começou a ver as primeiras crianças com menos de 1 quilo que sobreviveram, né? A gente antigamente dizia que abaixo de 1,5 kg era quase impossível uma criança sobreviver. Hoje a gente está vendo crianças de 1 kg sobreviverem, que ficam 2, 3 meses de UTI, faz alimentação parenteral, você passa soro e tal para manter a vida delas. E é difícil prever, mas a probabilidade de que essas crianças apresentem problemas cerebrais de desenvolvimento é maior. Você não pode dizer para ninguém, para uma mãe, para um pai que tem um bebê prematuro na UTI, que teu filho vai ter um problema. Não. Eu tenho surpresas enormes. Eu vi crianças que eu vi nascer com 800 gramas, 1 quilo, que ficaram 2, 3 meses com a gente e depois saíram. E depois eu vi no consultório com 1 ano, 2, crianças quase normais, com alguns déficits pequenos, mas vivendo, andando, falando. E vi também crianças que, infelizmente, a gente fala, puxa vida, que coisa, né? Crianças que realmente apresentavam lesões cerebrais graves, né? Que ficaram aí muito tempo lesadas, que tinham hipoxemia. Hoje em dia, com as técnicas novas, com todos esses aparelhos que nós temos de ventiloterapia, que são realmente
uma super especialidade da pediatria, mesmo uma super especialidade da neonatologia, que é a ventiloterapia em UTI, que é crianças que vivem com aparelhos respirando meses ou semanas, a gente tem muito mais chance de manter um bom nível de oxigênio cerebral e um bom nível de glicemia e de calcemia, que são coisas importantes para o cérebro infantil. E aí a chance de recuperar crianças com menos lesões é muito grande. A gente tem esperanças, a gente nunca abandona um bebê porque ele é pequenininho, a gente torce para ele. Olha, eu, durante muitos anos da minha vida, trabalhei em berçário, eu fui padrinho de um monte de criança. Volta e meia alguém pedia para mim batizar alguém, né, que saía feliz da vida, a gente... Ou mesmo no hospital, quando tinha uma criança passando mal, a família entrava e pedia. Então, eu não posso dizer que porque nasceu pequenininha e está na UTI vai ser um problema depois. Ninguém pode dizer isso. A gente fala em probabilidade. Essas crianças podem ser crianças que venham a apresentar problemas. Mas a gente tem grandes alegrias de vez em quando que vê crianças desse jeito que evoluem muito bem. A pergunta da Érica, também na internet, diz assim, ela gostaria que o senhor falasse qual é o papel do pai nesses primeiros anos de vida. Puxa, faltava essa, hein? E o que o senhor acha de propostas de mudança de legislação para igualar o tempo de licença para que os pais também fiquem com os filhos e possam criar esse vínculo. Ah, bom, essa pergunta eu sabia que chegaria, ela sempre vem com toda razão. Eu acho o seguinte, é óbvio que o pai é fundamental, é importante, ele tem que participar da vida da mãe e dos filhos e ajudar. Só que é um equívoco esquecer que quando uma criança nasce, se a mãe morre, precisa de imediatamente uma mulher assumir o lugar da maternidade, uma avó, uma tia, e ajudar com um carinho feminino. Se o pai morre, a coisa não é tão assim, porque a mãe é muito mais essencial no começo da vida por causa da questão biológica. Não é nada de feminismo, machismo, não é dizer que a mulher tem que cuidar e o filho, o homem não. Ele tem que cuidar e ajudar, mas ele não amamenta, ele não tem útero, ele não dá à luz, o bebê não ficou 40 semanas na barriga dele. A ligação com a mãe é muito profunda nesse começo. Esse binômio mãe-filho, ele vai continuar e o pai está entrando ali, ajudando a mãe, participando, etc. e tal. Mas não é que mãe fica 9 meses de licença e pai 9, não. O ideal é que o pai possa assumir parte, como eu disse já na minha palestra, de uma licença que a mãe não está mais amamentando e então o pai pode entrar, sim, ele pode cuidar do filho e a mãe ir para o trabalho. Mas biologicamente, afetivamente, os dois são importantes e muito importantes. E a relação pai, mãe, criança é fundamental. E aí já eu aproveito essa pergunta para dizer uma coisa que eu sempre falo. Se há uma coisa ruim para uma criança, é pai e mãe brigando sem parar. É desentendimento entre pai e mãe. Não, você que cuida, você não aparece, você que vem, olha aqui, o filho também é teu. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Quer dizer, o que tem que acontecer é uma harmonia de relacionamento entre pai e mãe que cuidam de um bebê conjuntamente, cada um ajudando no que pode e participando, né? Quer dizer, essa coisa de achar que pai e mãe é igual, não são iguais, não são, né? A gente sabe que é diferente, não sabe? Você não sabe que homem e mulher é diferente, então. Então, na verdade, são pessoas diferentes, são pessoas com características físicas diferentes, a pele é diferente, o carinho, a atenção, a voz é diferente, a maneira de falar, cada um tem uma coisa que os dois são importantíssimos para a criança, né? Os dois têm que participar. É claro que à medida que a criança está crescendo, aliás, hoje eu vi um vídeo sensacional sobre o Dia dos Pais, que é depois de amanhã, né? Mostrando de pai e mãe. Mãe é ótimo, mas pai é mais legal. E aparecem uns caras jogando as crianças assim, né? Tá. Vocês viram esse vídeo? Tem uns caras limpando a neve com o filho, assim, puxa o filho. Está muito interessante esse vídeo, é bem típico. Ou seja, é característica de personalidade. As pessoas são diferentes. A feminilidade e a masculinidade tem que ser respeitada. Eu não sei por que o homem está sendo tão atacado ultimamente, né? Parece que... O Papa disse uma coisa que eu achei sensacional. O pior do feminismo radical é que ele parece o machismo radical de saias. Então, os dois estão errados, sabe? Quer dizer, a gente tem que aceitar as diferenças e trabalhar juntos, e os dois crescerem juntos, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Às vezes a pergunta é, por que eu que tenho que cuidar do filho e o pai não? Não, o pai também tem, mas cada um tem seu papel, né? Cada um tem uma forma de cuidar do seu filho. O pai não consegue amamentar, a mãe consegue. Eu fui um dos primeiros pediatras que fiz lactação adotiva. Eu publiquei trabalhos há 30 anos atrás, que foram publicados em Londres, inclusive,
sobre mães que adotaram bebês e a gente fez elas amamentarem sem dar hormônio. Uma técnica especial de estimulação de a prolactina e a ocitocina desceu e elas amamentaram. Hoje se usa muito isso na relactação e na lactação adotiva em mães que estão com dificuldade para amamentar. É uma técnica que está publicada nesse livro meu aqui, o Come Porque Amamentar, que é um livro que a gente fala dessa lactação adotiva. Teve gente, inclusive, que quis fazer isso com pais. O grande problema dos pais é que eles não têm prolactina nem têm ocitocina, eles têm testosterona. Eles têm testosterona. E há uma diferença maravilhosa entre os dois que eu gosto muito e que realmente tem que respeitar, né? E que eles são biologicamente, hormonalmente diferentes. Agora, os dois têm que participar do cuidado com o filho sem dúvida nenhuma, né? Eu estou acostumado a dar algumas conferências e às vezes sempre no meio da conferência alguém levanta e fala, você só fala da mãe e o pai e tal. Aí eu falo, não, calma, eu vou falar do pai, pode ficar. Porque o pessoal fica revoltado, achando que eu acho que tudo é a mãe, tudo é a mãe. Não é. Os dois juntos, né? Mas tem coisas que são excepcionalmente biológicas e que a gente tem que respeitar. Tanto a masculinidade como a feminilidade, sabe? Eu sou absolutamente contra a destruição dessas coisas, sabe? O que é feminino, o que é masculino, os dois são fundamentais na existência. Muito bem, o que acontece depois das opções das pessoas eu respeito, mas eu acho que a gente precisa entender que o mundo é assim, ele é bipolar mesmo. Eles apelidam a gente de binários, né? Quer dizer, a gente só tem dois, mas não é. Cada um tem que ser aquilo que deseja ser. Mas, por favor, deixe as nossas crianças em paz. Vamos lá. Mais pergunta? Meu nome é Fabiana. Tô aqui. Ah, sei. É que às vezes vocês estão eu não me ouvindo? falo em nome de pais, mas sim como proprietária de um berçário. E assim, qual é o aconselhamento? Porque nós trabalhamos de uma forma, acreditamos que, é lógico, a gente nunca vai suprir essa questão da afetividade dos pais, mas hoje nós temos uma missão muito grande, porque os pais, nessa demanda de trabalho das 7 às 7, a criança ela fica um tempo muito maior na escola do que em casa. Né? Então, em muitos casos, às vezes a criança acaba falando, em todos os casos, muitas vezes, os primeiros passos, a primeira vez que vai comer uma papinha na escola e não em casa. E algo que a gente trabalha muito é essa importância desse vínculo da professora, que ela seja acolhedora, nesse respeito do toque, olha, eu vou te trocar, eu vou cuidar de você, está tudo bem, eu já te entendi. E que conselho que o senhor dá para a gente, nós educadores, e que se nós formos pensar, é um nicho de mercado muito grande, porque a procura por berçários é altíssima. E que conselho que o senhor dá para a gente mudar essa cultura, né, dos educadores, porque muitas vezes o educador ele acha assim, não todos, tá? Mas essa questão assim, eu falo porque eu trabalho com isso, às vezes eu vejo meninas de pedagogia que não troco fralda, não faço isso. E na nossa escola a gente prega muito isso, que o berçário, os primeiros dias de vida são assim fundamentais até para a própria alfabetização. São coisas que de bebezinho vai refletir lá na alfabetização. E são princípios que a gente acredita na nossa escola. E que dica que o senhor dá? Porque eu confesso que eu estou saindo daqui hoje muito feliz, porque tudo que eu falo no meu dia a dia, eu não sou louca, é algo que eu acredito e o senhor confirmou para mim. Eu saio daqui muito satisfeita e feliz. É que nós somos dois loucos, né? Então, tá bom. Parabéns, eu fico muito feliz de te ouvir. Como é seu nome? Fabiana. Então, Fabiana, olha, Fabiana, eu sou uma pessoa que ando aí por aí afora falando, sabe? E eu dou aulas em escolas, em creches, em universidades, quase toda semana tenho alguma coisa. E eu tenho, recentemente, sentido um pouco esse tipo de preocupação que você coloca muito bem, do pessoal que trabalha nas creches dos berçários, que a gente não está contra eles, a gente sabe que eles são necessários na sociedade e que, infelizmente, não dá para dizer, não, ninguém mais vai dar para a creche, vai ficar na rua. O que a gente fala é o seguinte, a gente gostaria que uma sociedade fosse evoluindo e não me levasse mais bebês para a creche aos 3, 4 meses de idade. Isso é muito ruim. Bebê só pode ir para a creche, se possível, depois de 1 ano. Agora, no nosso país, pelo menos 6 meses, né? Porque é a fase do inconsciente, né? Da deprivação materna, do momento em que psicologicamente e imunologicamente essa criança precisa do peito da mãe, precisa da amamentação, e estão começando a sentar, vão engatinhar depois disso.
E aí você tem que trabalhar isso num lugar, e como você disse, em que as pessoas são treinadas. Eu, por exemplo, acho que cada vez que você contrata uma pessoa para trabalhar no teu berçário, você tem que ter a preocupação de treinar essa pessoa. Falar, olha, o teu papel mais importante aqui é abraçar, segurar, atender o choro, alimentar com carinho e atenção, não forçar, esperar a criança ter apetite, trocar a fralda quando é necessário, pegar no colo, não deixar a criança o dia inteiro deitada no berçário, passear com ela, se for possível nessa creche ter um lugar verde para as crianças andarem. É fundamental que a creche simule o mais possível um ambiente doméstico, familiar e o carinho que a família dá. Essa é a creche ideal. E é uma creche treinada. É o que eu falei no meio da minha palestra. Creche não é estacionamento de crianças. Creche é um lugar em que elas vão ter muito mais do que mamadeira e muito mais que papinha. Elas precisam de carinho, de atenção, de respeito, de brincar. O que acontece às vezes é que você tem uma creche que tem uma funcionária para cada 4 ou 5 bebês. 3 bebês no máximo, né? É o ideal. Porque 4 ou 5 bebês, uma pessoa para cuidar, ela não consegue ser afetiva simultaneamente para 5 bebês numa tarde. Então aí que começa o problema. O ideal é você ter um número de funcionários adequados para o tipo de criança que você tem. Segundo, a mãe precisa entrar lá e você explicar para ela. E a mãe, às vezes, nem sabe disso que eu estou falando, ela nem percebe que a creche é importante. Porque a creche para ela é a solução para ela precisa trabalhar, então ela tem que ter um lugar que tenha o filho. Se ela tivesse uma babá que ela pudesse pagar rica e que fosse boa, ela preferia ficar com a babá em casa, ou com a avó que cuida, etc. e tal. Mas como ela não tem, ela leva para a creche, que é necessária. Só que essa creche precisa ser preparada, ela precisa ser falada. Eu tive essa experiência interessante, uma pessoa como você, como é seu nome mesmo? Desculpe, Fabiana. Uma pessoa como você, Fabiana, numa conferência que eu dei em Brasília, dona de um berçário também, ela me interpelou um pouco agressivamente, dizendo, absurdo, tem que ter creche. Eu falei, mano, não estou dizendo que não tem que ter, eu estou dizendo que precisa de uma característica especial. Você precisa realmente pedir para as famílias a diária essa entrada em creche. Levar a creche para 3 meses de idade, 2 meses uma criança na creche, realmente é muito ruim. As pessoas falam sobre isso, né? A síndrome da deprivação materna é a distância da mãe. E uma criança de 2 meses nem sabe ainda que nasceu direito. E já some aquela pessoa que cuida e começa a ter 3, 4 cuidando, e ela variando muito, isso é ruim para o desenvolvimento dela. Então o que precisa é você ter gente que treine as suas pessoas, que mostre esse tipo de conhecimento, a importância desses funcionários se atuarem dessa maneira, e também sem crucificar a mãe, porque também se a gente começa a culpar as mães que põem os filhos precocemente na creche, vai ser uma mortandade desgraçada, porque a grande maioria das mulheres acaba tendo que fazer isso porque não tem quem cuide dos filhos em casa. Então a gente tem que tentar isso. Agora, alguns países resolveram como? Licença maternidade mais prolongada, creche sim ou escola mais tarde, com 1 ano e meio, com 2, e não como bebê. Bebê é uma coisa especial. Ele não sabe bem que nasceu, ele vai continuar progressivamente se desenvolvendo, desvencilhando da presença da mãe. Mas o que você me disse, eu concordo. Agora, trocar fralda é fundamental, limpar o bebê é fundamental. Bebês que chegam no consultório com assadura e tal, eu falo, olha, na creche não estão trocando essa fralda. Ah, doutor, mas como é que eu faço? Tem que ir lá falar com eles, né? Ah, eles não querem trocar a fralda só depois dos 2 anos. Não, mas pode começar com 1 ano e meio, mas é porque com a fralda é melhor de ter o bebê na creche, porque senão você tem que levar no banheiro, etc. Então são coisas que você tem que trabalhar com o pessoal da creche. Eu faço isso às vezes com algumas creches. Mais pergunta? Doutor, infelizmente a gente não tem tempo para mais perguntas. Estou com um bolo aqui de perguntas e várias perguntas também pela internet. Só avisando também que a gente bateu o recorde do ano aqui de audiência. Parabéns. Mas antes de dar, eu tenho uns anúncios aqui a respeito da nossa programação. Queria repassar a palavra, caso você queira fazer um encerramento da noite. Ah, bom, 1h30 dá, né? Não, muito obrigado pela gentileza de vocês, muito obrigado pelo carinho. Senti um público muito amigo, muito perto, respeitando as ideias e dando força. Muito obrigado a todos vocês. E lembre-se que tenho em mim um amigo do peito. Um abraço.